O homem nunca sabe do que é capaz, até que é obrigado a tentar. Charles Dickens. Olá! O encontro de hoje é sobre a prosa, mais evidentemente a prosa realista, a prosa naturalista, mas tem um pouquinho da poesia parnasiana aí no meio. Até por quê? Porque o período em que se inseriram essas obras é muito similar. Foram poucos anos, uma década para algumas pessoas, para alguns historiadores, para alguns estudiosos, mas o década influente em nossa literatura. E é o que você verá a partir de agora, olhando para a realidade, sim, mexendo com ela. Mas espera aí, tem um pouquinho de romantismo no meio dessa realidade? Tem. Por quê? Porque o ressaibo do passado, ou seja, a influência romântica, ela, por mais que tenha sido negada, muitas vezes colocou ali a sua marca, dizendo, vocês podem até brigar, mas que o romantismo existe aqui, de alguma forma, ele existe. Por isso, o parnasianismo também busca a sua vertente através do texto poético, e o naturalismo briga com tudo isso, porque animaliza as coisas, mas mostra a cara de um Brasil que precisava ser estampado nos textos literários. Vamos para essa boa viagem e, é claro, faça essa viagem que é somente sua, através do seu íntimo. Entre nas palavras, adentre a esse universo. Vem conosco. Vejamos, o realismo é a nossa tônica, o naturalismo também. Mas e o romantismo entrou aí? Entrou sim. Por quê? Porque a influência e a ponte são curiosas. O parnasianismo ratifica isso de uma forma curiosa também, nacionalista, como já dissemos em encontros anteriores. E é claro, vale a pena ressaltar o seguinte, a literatura, ela briga sempre, um período com outro período, uma situação com outra situação, mas tem relações que não se dissociam. E essa é a beleza da literatura também, que questiona, mas que se alimenta. E vamos nos alimentar disso. A identificação de textos. Observe como é necessário que você, estudante, saiba identificar quando um texto é catalogado como romântico, quando um texto é realista, quando um texto é naturalista, as marcas desse texto, e quando um texto é parnasiano. Bom, aí ficou fácil. Você vai dizer assim para mim, bom, mas é claro, porque o parnasianismo é essencialmente poético, então eu posso trabalhar de forma tranquila? Pode, mas cuidado, a poesia também existiu no realismo e naturalismo, de forma bem menos interessante, mas existiu. E a poesia romântica, por sua vez, ela é tão importante quanto a prosa. Mas como é que eu identifico esses textos? Vejamos, é por isso que vale a pena ressaltar sempre que tudo que nós aprendemos é, na verdade, depositado em nossa conta bancária intelectual, por assim dizer. E lá fica. Podemos retirar sim, porque temos saldo. Aliás, você tem muito saldo. Retire, então. Observe esse belo texto. Veja a plenitude desse texto e comece a pensar na leitura, na concepção dele. Se ele é romântico, se ele é realista, se ele é naturalista, se ele é parnasiano. O colibri sacia-se de mel e perfume, depois adormece em seu branco ninho de algodão, até que volta no outro ano a lua das flores. Como o colibri, a alma do guerreiro também satura-se de felicidade e carece de sono e repouso. Claro que ele é um texto romântico. É um texto romântico e alguém dirá assim, ah, mas ele é lírico e por isso ele é romântico. Sim, ele é lírico e extremamente belo e vem de uma obra romântica maravilhosa. Iracema, de José Martiniano de Alencar. Quando Iracema veio para nós, quando Iracema surgiu fazendo parte da trilogia das obras indígenas, indianistas de José de Alencar, então o Guarani, o Birajara e Iracema, Iracema é a mais poética de todas, porque a virgem com lábios de mel tinha cabelos tão negros como as asas da graúna, tão longos que seguiam até o seu talho de palmeira, por assim dizer, que tinha lábios de mel, ou seja, o hálito de baunilha, o favo de jati, tudo bonito e tudo poético. Claro que temos a poesia inerente nisso, mas em um texto em prosa, por causa do seu lirismo, da sua importância. Interessante. A noite a vira bacante em frene,
ostentar o vício na maior torpeza do cinismo. Amanhã a encontra tímida menina, amante casta e ingênua. Também é um texto romântico? Claro que é. Também é um texto romântico. Mas como é que eu percebo essas marcas? Primeiro é necessário observar a subjetividade. Um texto realista ou um texto naturalista são objetivos. Já esse que acabamos de observar, e o anterior também, são subjetivos, porque devaneiam, fazem uma fuga da realidade, evadem-se, evasão no tempo, evasão no espaço e mais longe. São textos que trazem também a natureza como sua cúmplice amorosa, aquela cumplicidade apaixonada. Essas marcas são líricas, sim, são interessantes do ponto de vista romântico, porque o romântico é um sonhador, certo? Mas e o texto que vimos há pouco tem uma ou outra marca mais realista, sutil, muito sutil. Senhora, e conversamos, ao falarmos sobre romantismo, nós dissemos que Senhora, evidentemente, é uma obra romântica, mas que traz algumas pequenas marcas do realismo. Lucília também. Lucília, de forma incidente, traz por quê? Porque é uma contraposição à sociedade da época, que não permitiria o happy end, o final feliz. Por que não? Porque ela era prostituta. E uma vez sendo prostituta, uma vez sendo quenga, ela não poderia ser feliz, porque ela era uma destruidora de lares. Então o desfecho da obra, por mais que traga todo o lirismo que acabamos de mencionar, apresenta ares realistas. Sim, mas como é que eu classifico, professor? Você classifica como obra romântica, classifica como texto romântico, mas é necessário entender que há algumas pequenas marcas que ficam categorizadas como realistas. Nesse sentido, o choque, ou seja, a provocação à segregação da época, ou seja, ao conceito da época, que, aliás, existe até hoje. Tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita, à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. É um texto realista. É um texto do mestre, do Bruxo do Cosme Velho, de Joaquim Maria Machado de Assis. 100 anos do seu falecimento em 2008, sim. Este texto já mostra, na sua plenitude, outra situação. Agora é uma realidade. O devaneio foi embora, o texto é mais objetivo, o texto é mais concreto, o texto aponta falhas das pessoas, começa a mostrar que nós somos passíveis de equívocos e que somos determinados mais pela razão do que pela emoção. Então o realismo, ele é antagônico, sim. Me permita apenas, o realismo tenta fazer isso. Ficar de costas para o romantismo. Não consegue totalmente, mas ele mostra através da sua plenitude, do seu verso ou do seu parágrafo, que as relações são mais racionais, por causa das descrições. E isso é importante. A mulher romântica, como mencionamos há pouco em relação a Iracema, ela é maravilhosamente bem colocada, ela é perfeita e absoluta. Agora, quando olhamos para Memórias Póstumas de Brás Cubas e vemos, por exemplo, a descrição de Virgília, Virgília é colocada como uma bela mulher, mas que não tinha todos os atributos de uma deusa, por assim dizer. Então aí já se faz uma descrição interessante, tanto da mulher romântica quanto da mulher realista. Se falamos em mulher, vale a pena então entendermos assim: a mulher romântica idealizada, a mulher realista, mostrada na sua concretude, tendo defeitos, podendo limpar o chão, varrer, e não ser tão aciada assim, maravilhosa, e a mulher naturalista. O exemplo do texto que